Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito de aprender idiomas através de filmes e séries. Que é possível você aprender idiomas através de séries e filmes, a gente já sabe, já tem gente que já falou sobre isso, já é old news, né? Mas como realmente você pode fazer isso de maneira eficiente, de maneira que você realmente vai aprender ao invés de botar lá o filme, botar lá a sua série na língua que você quer aprender e esperar a mágica acontecer, né? Na verdade, a gente precisa, assim, de uma participação mais ativa nesse processo, se a gente quiser realmente resultados com isso. Bom, e para começar, é muito importante que você saiba o tipo de série que você deve escolher na hora de aprender, de querer aprender e assistir ao mesmo tempo. É sempre indicado séries que não sejam com temas tão complexos, porque séries com temas, com assuntos complexos e específicos, talvez tenham um vocabulário que seja mais difícil da gente entender e de até adicionar no nosso dia a dia. E se a gente adquirir palavras, ou então conhecer palavras que a gente não vai usar muito, é muito mais fácil da gente esquecer essas palavras, né? Por isso que Friends é a série mais buscada quando o assunto é querer aprender inglês. Além de ser uma série extremamente famosa, é uma série que conta ali a história de 6 amigos, coisas do dia a dia, temas, coisas da vida, coisas do cotidiano, e é isso que você quer na hora que você for aprender. São séries como Gilmore Girls, ou então Annie with an E, até mesmo séries como Gossip Girl, são séries que você pode usar na sua aprendizagem. Então, já que a gente falou da sua escolha de série, como escolher filme? Pra filme, você vai partir do mesmo princípio. Então, assim, comédia romântica é sempre indicado, porque é sempre uma coisa muito tranquila, muito leve. E assim, mas eu não gosto de comédia romântica, não tem problema, você pode procurar filmes menos complexos, né? Você não precisa também. É só não ir num filme muito complicado, né, gente? E a respeito das séries, gente, a respeito da legenda, como lidar com a legenda? A legenda é em português, é sem legenda, é legenda no idioma, eu vou falar sobre isso. A princípio, eu recomendo a legenda em português mesmo, bem básico, mas esse a princípio que eu quero dizer é partindo do ponto de que você esteja começando a estudar o idioma, que você não tem uma base muito sólida, que você não conheça muito. Se você está estudando espanhol, por exemplo, eu já recomendaria você ir com a legenda em espanhol, já pela semelhança do espanhol com o português. Agora, se você está estudando um idioma que não tem nada a ver com o português, que você não tem a base nenhuma, começa ali com a legenda em português, porque de nada vai adiantar você colocar a legenda no idioma e não entender, né? Mas é muito importante que o quanto antes você faça a transição de legenda, que você mude a legenda do português para o idioma que você está aprendendo. E assim, gente, eu tô falando de série, mas não se limita somente a série, tá bom? Se você está interessado em uma língua que não seja o inglês, por exemplo, que você procure, busque saber o que predomina, qual tipo de produção predomina nesse idioma. Por exemplo, se alguém quisesse aprender o português, eu diria para essa pessoa aprender através de novelas, né? Porque por mais que a gente tenha séries, a gente também tem muitos filmes de boa qualidade, a gente manda muito bem nas novelas, né? Assim como o México também é predominante nas novelas, é o tipo de produção. E assim como nos Estados Unidos, não tem muita novela, e sim o que predomina lá é séries e filmes, entendeu? Então, se for para um coreano, um dorama, talvez, e se você tá interessado em um idioma que não seja o inglês, eu presumo que você tenha interesse, né? Um interesse natural em consumir as coisas da cultura do idioma que você quer. Então, talvez, eu estou citando série, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser anime, pode ser dorama, pode ser novela, pode ser absolutamente qualquer coisa. Até reality show. Ainda vou falar sobre reality show também. E agora, gente, vamos falar das legendas, né? Como fazer com as legendas, é sem, é com, como é que faz. Bom, assim que possível, eu recomendaria que você fizesse a transição de legenda para consumir com a legenda no idioma que você está aprendendo. Então, assim, não adianta você fazer isso de começo se você não tem nenhuma base no idioma, você não vai entender nada e não vai adiantar de nada. Então é importante você ter uma base, tanto que quando eu começo um idioma que não tem nada a ver com português, eu não vou imediatamente assistir uma série ou qualquer coisa. Eu vou procurar saber o básico desse idioma antes de eu começar a fazer esse consumo. E quando começar, com a legenda em português e o quanto antes
com a legenda no idioma em questão. E pra isso, vai entrar aqui agora os filmes, que eu quero falar com vocês a respeito dos nossos filmes favoritos, sabe? Aquele filme que você coloca pra assistir quando você não quer assistir nenhum filme novo, quando você... aquele comfort filme, né, que a gente chama. Então, pode ser qualquer filme, Harry Potter, uma comédia romântica, um filme da Marvel, seja qual for o seu comfort filme, pode ser qualquer um. Pode ser desenho também, pode ser uma animação, qualquer coisa. A oportunidade de fazer essa transição através de filmes, né, e séries que a gente considera nossos comfort filmes e comfort séries é excelente, porque assim a gente não precisa se preocupar com a trama e prestar atenção na legenda, prestar atenção nas palavras. Meu ponto com isso, queridos, é porque quando a gente tá assistindo algo que a gente já conhece, a gente não precisa entender tudo que eles estão falando, né? A gente coloca lá a legenda, vamos supor aqui, vamos usar de exemplo aqui o inglês, e o meu comfort filme é Alice no País das Maravilhas. Então eu coloco lá de legenda em inglês, o filme em inglês, e por mais que eu não entenda 100% o que está sendo dito durante o filme todo, eu já sei do que vai acontecer, eu já sei do que aquela cena se trata. Sendo assim, eu tenho um espaço pra prestar atenção, pra focar nas palavras, pra focar na legenda. A legenda é muito importante, eu nunca vou falar pra você tirar a legenda de uma vez, porque às vezes a gente até conhece a palavra, a gente até sabe o que estão falando, mas na hora, assim, fala tão rápido que a gente não entende. E a legenda, quando a gente lê ali, a gente sabe, a gente reconhece. Nossa, eu conheço esse aqui, então logo é mais fácil de compreender, sabe? Só digo pra você assistir sem legenda, meu querido, quando você tiver prestes a viajar, entendeu? Que você quer pôr em prática a sua compreensão auditiva. Porque aí, né, quando a gente chega lá, na hora do vamos ver, é um filme sem legenda, né? A gente não vai ter uma coisinha ali pra entender o que eles estão falando, né? Mas a princípio, quanto antes, faça essa transição sim de legenda pra legenda no idioma que você está aprendendo. E faça isso através de filmes que você já conhece, ou séries também, porque assim você tem esse espaço pra focar no que está sendo dito, aprender expressões, aprender como essa palavra está sendo usada e etc. E agora, uma questão que pode acontecer. Se o seu filme favorito for em inglês e você estiver aprendendo outro idioma, você estiver aprendendo japonês, o que você vai fazer da sua vida? A minha dica é de que você assista dublado em japonês. Sim, essa é a minha dica, honestamente. Mas, assim, se você for uma pessoa, assim, um pouco parecida como eu gosto de consumir as coisas no idioma original. Seja coreano, seja turco, seja o que for, eu vou gostar de consumir as coisas no áudio original. Então, esse problema de assistir dublado em outro idioma é um problema pra mim. Mas a gente tem que escolher nossas batalhas, né, gente? Então, assim, eu tento não me apegar a isso na hora do aprendizado. E na hora de fazer a aprendizagem ativa, né? O que eu quero dizer com isso? É pra você não só sentar e ficar consumindo e escutando, pra você realmente prestar atenção, focar na legenda, focar no que está sendo dito e fazer anotações. Essa parte de fazer anotações não é todo mundo que gosta, né? Tem muito pelo contrário, tem gente que detesta ficar assistindo e parando pra anotar, mas é exatamente assim que você vai adquirir vocabulário. Então, assim, a respeito de adquirir vocabulário, vai ser exatamente isso. Se um episódio tem 20 minutos, é recomendado que você aprenda 20 palavras, sendo assim, uma palavra por minuto. Você também não vai despirocar, querer aí entender tudo que tá acontecendo, entender todas as palavras, porque não será possível e nem vai adiantar, né, gente? Você tem que ser bem objetivo no tipo de palavra que você vai querer focar em aprender. E normalmente são aquelas palavras que vão fazer diferença na sua rotina, que você vai poder usar no seu dia a dia pra você fixar, assim, não esquecer. Então, se você não gosta de ficar pausando a série pra anotar a palavra ou afins, você pode assistir o episódio normal e depois você volta e faz as suas pausas, entendeu? E eu acho que as palavras, quem tem que saber que palavra anotar é você, porque você mais do que ninguém sabe os seus objetivos, sabe? E normalmente, às vezes, você pode conhecer uma palavra ou outra, tem uma frase. Tem nessa frase uma palavra que você não conhece, mas você conhece todas as outras palavras da frase, entende? Então talvez faça sentido você aprender essa palavra. E é isso, né, gente? Não tem muito segredo. Gente, por que eu falo a respeito de não ver com a legenda em português? É porque as traduções, elas não são tão eficientes. Tradução nunca vai ser literal. E é muito importante a gente tentar compreender o que está sendo dito no idioma que a gente quer aprender daquela maneira, sem ser como o que quer dizer exatamente no português. A gente quer entender o que quer dizer na língua, né? No francês,
Por exemplo, porque a legenda em português, ela vai impedir o seu avanço, ela vai impedir que você aprenda, né? Vai chegar um ponto que vai estar ali, uma zona de conforto, e você não vai estar evoluindo. Então, quando você tá vendo com a tradução em português, né, com a legenda em português, você tá perdendo de entender como está sendo realmente dito, né? Você tá só entendendo, quiseram dizer isso, pronto. Mas você não está aprendendo a pensar no idioma que você tá estudando. Assim, defendi a minha tese do porquê que você deve passar o quanto antes a legenda para o idioma que você está estudando. E antes de você ir imediatamente pesquisar a tradução, porque às vezes eu presumo que você não vai conhecer a palavra, né, para você anotar, tenta entender como que ela tá encaixada naquela frase. Tenta entender antes, ver a resposta depois, né, ver a troca de diálogos para entender uma palavra que você não conheça antes de pesquisar a tradução. Mas depois, sem problema, pesquisa a tradução. Pesquisa no reverso, que tem contexto. É melhor. E a nossa pronúncia? Então, gente, como praticar sua pronúncia quando você está assistindo a séries e filmes? Pausando de novo, viu? Desculpa, não tem outro jeito. Se você quer aprender através disso, infelizmente você vai ter que fazer isso. Então você vai ter que pausar, repita o que está sendo dito. Repita, pausa, repita o que o personagem falou, repita na mesma entonação, finge que você tá sendo esse personagem. E assim você vai conseguir praticar sua pronúncia. Porque de nada adianta você consumir, você ouvir e não botar pra fora, né? Não praticar sua fala. Às vezes é uma palavra que você viu que você tem dificuldade, nossa, eu conheço essa palavra, eu sou horrível pra falar ela, fica escutando, volta, escuta e repita, faça esse ato que com certeza vai te ajudar na pronúncia. Agora, gente, eu vou falar rapidamente sobre reality shows, né? E como eles são muito legais quando o assunto é aprender idioma. A respeito de realities, eles vão ser sempre muito bons porque vocês estão vendo pessoas reais ali, pessoas que estão sendo elas mesmas e usando palavras que muitas vezes onde você pode aprender expressões, onde você pode aprender realmente a língua informal, né? Sem ser um roteiro pronto, um roteiro escrito e pensado. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E eu espero que esse vídeo ajude em vocês. E vamos aí, né? Mais um dia aí de aprendizado, de idioma. Uhul! E curta o processo, tá, gente? É muito importante vocês gostarem do processo de aprender uma língua antes de só chegar e... sei falar. Curta o processo, e isso faz parte do processo.